Pai do Senhor, meus amados irmãos, uma boa noite a você que está assistindo este vídeo, seja na live agora, juntamente comigo, ou seja, posteriormente. A paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a sua vida, o seu coração, e que Deus possa enriquecê-lo de bênçãos e de vitórias nessa noite. Hoje estamos com uma proposta um pouquinho diferente. Quero separar um tempinho para a gente orar ao final do culto e vou aqui compartilhar a live com os meus amados irmãos. E o propósito é a gente conseguir aqui alcançar o maior número de pessoas. Então, se você quiser também compartilhar a nossa live, fique à vontade. Hoje o nosso tema é a presunção humana. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre presunção. O que seria presunção? Como que esse pecado pode influenciar nossa vida? Como este pecado pode atrapalhar nosso relacionamento com Deus, né? Então, vamos ficar atento, porque o tema hoje é bem forte, né? E nós precisamos estar atentos aí para não incorrermos nesse erro tão grave que é a presunção. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nós oramos, pedimos ao Senhor que o Senhor venha colaborar conosco pelo Teu Espírito, abrindo a nossa mente e o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, não o que queremos, mas o que precisamos ouvir, para mudar em nossas vidas aquilo que precisa ser mudado, para Deus nos impulsionar a melhorarmos, a mudarmos a nossa forma de pensar e assim as nossas atitudes, para que colhamos os resultados que o Senhor espera para a glória do Teu reino, seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida ministerial, seja na nossa vida relacional, profissional, em todas as áreas, Senhor. Que os frutos advindos, ó Deus, do aprendizado, da busca pelo conhecimento e da graça do Senhor sejam notórios em nossa vida, para que o Teu nome seja glorificado, para o nosso bem, mas principalmente para que o Teu nome seja conhecido como um Deus zeloso, que cuida dos Teus filhos, assim, ó Deus, como os Teus filhos têm responsabilidades para assumir no Teu reino. Assim nós cremos, ó Deus, e Te pedimos, nos instrua pela Tua palavra, na autoridade do Teu Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nessa noite. Ó Pai, já Te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer aqui, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre presunção. Antes de nós falarmos a respeito da presunção, eu gostaria de ler com vocês um texto que está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 1. Deuteronômio, capítulo de número 1. Verso 40. E 1. Vamos ler a partir do verso 40. Ok? Deuteronômio, capítulo 1, verso 40 em diante, diz assim: Porém vós virai-vos
e parti para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos, pelejaremos, conforme tudo que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E amastes cada um de vós, e armastes cada um de vós de seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes a subir à montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais e nem pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandato do Senhor, e vos ensoberbecestes e subistes à montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vos saíram ao encontro, perseguiram-vos como fazem as abelhas, e vos derrotaram desde Seir até Ormã. É isso aí, meus amados e queridos irmãos. Vamos lá. Aqui nós vemos Moisés contando uma história que ocorreu com o povo de Israel enquanto eles ainda estavam no deserto. E Deuteronômio é uma repetição, das leis, das ordenanças, das diretrizes que Deus deu para o povo de Israel, para que eles... O Eduardo está falando aqui, Eduardo Fernandes, minha sobrinha, pastor. Juliana, sua sobrinha. Juliana, paz do Senhor Jesus, minha filha, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o convite, do nosso irmão Eduardo. Eu sou o pastor Alex, estou aqui à disposição de você, da sua família, para que nós possamos servir pela graça do Senhor para abençoar a sua vida, sua família, no nome de Jesus. Misael José Ribeiro, irmã Lúcia de Fátima, paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, no nome de Jesus. Então vamos lá. O Moisés, ele está aqui conversando, falando com o povo de Israel, escrevendo e repetindo as leis, as ordenanças de Deus ao povo, e ele vai relembrar uma história em que o povo de Israel agiu com rebeldia ao mandamento, ou ao mandato, ou à ordem de Deus, essa história está também relatada no livro de Números, no capítulo de número 13, versículo 30, versículo 30, o capítulo 14, versículo 40 também vai falar dessa história, quando o povo de Israel, eles sobem, contra os inimigos, mesmo Deus ordenando que eles assim não fizessem. Agora preste atenção comigo, olha, eles estavam no deserto, eles estavam caminhando, eles tinham uma provisão de Deus, eles tinham a Solange Rocha, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã, no nome de Jesus. Eles tinham a provisão de Deus, eles tinham a nuvem que os protegia do sol, eles tinham a coluna de fogo, eles tinham o maná que caía todos os dias para alimentar o povo, e eles tinham o tabernáculo assentado ali no meio daquele arraial, como símbolo da presença de Deus no meio deles. E certo dia eles determinam em seus corações partirem para uma guerra, subir uma montanha, e pelejar contra os amorreus, contra os habitantes naturais daquela terra, que Deus estava desterrando, ou seja, tirando eles daquela terra, porque aquele povo era mau, aquele povo era desagradava a Deus pela sua idolatria e tudo mais. Deus estava castigando os amorreus
através do povo de Israel, e Deus vai usar o povo de Israel para habitar agora naquela terra, para cuidar daquela terra, e não somente isso, mas também para ser um exemplo para todas as demais nações que haviam naquele tempo. E Israel se empenha em seu coração ir para a batalha, não ordenando Deus que eles fossem, né, como está aqui no capítulo 1 de Deuteronômio, versículos 40 em diante. E nós vemos que eles colocam, né, no seu desejo, fazem um belo plano, né? Nós vamos enfrentar os amorreus, vamos subir pelas montanhas e tal. E aqui no versículo 41 eu achei interessante que diz assim, olha, então respondeste e disseste, pecamos contra o Senhor, nós subiremos a peleja. E aí Deus vai dizer no versículo 42, em Deuteronômio, capítulo de número 1, vai dizer assim, e disse-me o Senhor, dize-lhes, ou seja, Moisés está falando, então o Senhor me falou para eu dizer a vocês, não subam a peleja, porque eu não estou no meio de vocês, para que não sejais feridos pelos vossos inimigos. Olha, quando Deus está nos preservando da presunção, meus amados irmãos, é porque Ele quer nos proteger de alguma queda. Quando Deus ele nos orienta de que alguma coisa nós estamos fazendo, talvez em nome dEle, talvez em nome de algo que nós chamamos como fé, mas não é fé. Presunção não é fé, irmãos. Presunção não é fé. Fé é diferente de presunção. Teimosia não é fé. Irresponsabilidade não é fé. Fé é seguir crendo naquilo que Deus falou e não naquilo que Ele não falou ou naquilo que eu gostaria que Ele falasse. Fé é confirmar a palavra por meio de ações. Confirmar as palavras que Deus falou, agindo em cima do que Ele falou. Tem muita gente que, em nome de uma falsa fé, faz coisas, né? Não, eu vou fazer pela fé. Irresponsabilidade não é fé. Presunção não é fé. Tá? Teimosia não é fé. Tá? A gente precisa separar as coisas aqui. E aí Deus diz, olha para Moisés. Moisés fala com eles para não subir as montanhas e não pelejar contra os amorreus. O que Deus não queria que eles fizessem naquele momento, tá? Deus tinha aquela terra para dar a eles, Deus tinha uma vitória para dar a eles, mas não era naquele momento. E aqui já vai a primeira lição, né? De muitas que nós vamos aprender hoje. Na verdade, a segunda, né? Nós já vemos que essas coisas que nós confundimos como fé, prende-nos em comportamentos que desagradam a Deus. Eu citei a teimosia, tá? Eu citei a irresponsabilidade, tá? Então essas coisas não são fé. Não são fé. Não faça as coisas por teimosia, porque você gostaria muito que elas dessem certo. Chama isso de fé, quando na realidade isso é uma infantilidade, muitas vezes, da minha parte e da sua parte. Deus não é obrigado a fazer as coisas porque você quer que Ele faça. Tá? Então, teimosia não é fé, presunção não é fé, infantilidade não é fé, essas coisas não são fé. Então, essa é a primeira lição. Saiba primeiro o que é fé. Fé é agir em cima ou guiado por aquilo que Deus falou. Se você crê na palavra, você vai obedecer a palavra. Isso é fé. Se Deus usou alguém para dizer a você alguma coisa e você crê que aquilo foi de Deus, fez prova e sabe que aquilo é de Deus, julgou a profecia e não o profeta, mas julgou a profecia, ela tem nexo com a palavra de Deus. Você sabe que aquilo foi Deus quem ordenou você a fazer. Então você vai lá e faz, mesmo não compreendendo. Isso é fé.
obedece aquilo que Deus falou mesmo sem entender. Abraão, o pai da fé, ele subiu a montanha e iria sacrificar o seu filho, crendo que Deus o traria dos mortos. Ele não sabia como, mas ele obedeceu. Isso é fé. Isso foi lhe imputado como justiça. Então, teimosia não é fé. Presunção, infantilidade, essas coisas não são fé. Essa é a primeira lição. Segunda lição. Deus tinha a vitória para dar para eles. Deus tinha aquela terra para colocar nas mãos deles. Mas não era naquele momento. Segunda lição que nós aprendemos na palavra de hoje é que Deus não é obrigado a fazer aquilo que eu quero e nem na hora que eu quero. Percebe? E aí o que eles fazem? O que eles fazem? Não, vamos subir assim mesmo. E Moisés, não vai, Deus não está no meio de vocês. Deus não está no meio de vocês. Ele está falando que não está no meio de vocês. Ah, mas nós temos a arca. Ah, mas nós temos o tabernáculo. Ah, mas nós temos o altar do incenso. Ah, mas nós temos isso, mas nós temos aquilo. Irmãos, se Deus não te deu clareza, se você não está seguro para fazer algo para Deus, debaixo de uma ordenança dele, não faça. Deus, quando está no meio de nós, ele está no meio de nós, irmãos. Certo? Então Moisés vai falar, olha, não vai porque não é a hora. Então a segunda lição é, Deus tem vitórias para colocar na sua mão. Deus tem coisas para realizar na sua vida. Deus tem coisas para realizar na sua família. Deus tem coisas para realizar que não realizou e não é culpa dele, talvez seja um mau comportamento nosso com relação ao que ele diz. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo. Eu acabei de falar que teimosia não é fé. Enquanto nós estivermos agindo com teimosia, Deus não vai agir. Deus não é impressionado pela nossa teimosia, irmãos. Deus não é pressionado pela nossa teimosia. Então, ele não vai agir por quê? Porque ele não quer teimosia, ele quer fé. Então, às vezes ele não fez alguma coisa porque nós estamos atrapalhando, agindo, parecendo crianças mimadas. Certo? Mas tem horas, tem coisas que ele vai fazer e nós precisamos esperar o tempo dele, a hora certa, o momento oportuno. O momento oportuno. Tem coisas que Deus quer pôr na sua mão. Tem coisas que Deus quer fazer na sua vida. E Ele não fez ainda. E se não foi culpa sua, se você não está extrapolando naquilo que Deus ordenou você fazer, se você está agindo de acordo com a palavra do que a palavra de Deus ensina, talvez não seja a hora. Fique calmo. Faça como o povo de Israel na beira do Mar Vermelho. Quando eles chegaram, eles ficaram entristecidos, pensaram em voltar para trás. Por que nós saímos do Egito e tal? O Espírito de Deus encheu o coração de Moisés e falou assim: assim diz o Senhor, aquietai-vos. Aquietai-vos. Sabei que eu sou o Senhor. Então tem hora que é hora de aquietar. Primeira lição, é preciso agir por fé. Segunda lição, no momento certo, Deus vai fazer. E aqui, a presunção, ela está evidente no texto. Olha como a presunção está tão evidente no texto. Versículo 42 do capítulo 1 de Deuteronômio. E disse-me o Senhor, diz-lhes, não subais e nem pelejais, pois eu não estou no meio de vocês, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porém, falando-vos eu, Moisés falando, né? Falando-vos eu o recado que Deus tinha mandado, não ouvistes. Antes, fostes rebeldes ao mandamento do Senhor. Aqui tem uma terceira coisa. Aprenda a ouvir as pessoas que Deus está falando na boca delas. Aprenda a ouvir as pessoas que Deus está usando sobre a sua vida. Olha aqui, Moisés disse, olha, falando-vos eu, Moisés,
não ouvistes. Falando quem? Moisés. Moisés estava falando o quê? O mandamento do Senhor. Tá? Então, às vezes, as pessoas estão ouvindo um monte de coisas, ouvindo um monte de pessoas, mas não tem a capacidade de ter a humildade para ouvir as pessoas que Deus realmente está falando através da vida dela. Por quê? Porque eu não gosto. Por quê? Porque eu penso diferente. Por quê? Porque eu tenho uma visão diferente. Por quê? Porque eu tenho... Sabe, irmãos, nós precisamos aquietar nossa mente, aquietar nosso coração e saber quem é que Deus colocou sobre nossa vida, saber quem é a direção de Deus sobre nossa vida. Se houver alguma discordância, a gente chegar para essa pessoa e conversar, mas ter a humildade de saber que quando Deus ordenar a bênção sobre a vida daquela pessoa, ele vai ser um canal de bênção para a minha vida. E aí Moisés diz, olha, falando-vos eu, Moisés, vocês não ouviram. Fostes rebeldes ao mandamento de quem? Do Senhor, que é quem me mandou falar isso com vocês. Né? Moisés falando ao povo. E vos ensoberbecestes. Aqui, irmãos, olha, preste atenção. A Bíblia diz, né, eu vou até pegar o texto aqui, claro, ó. A soberba, ó. Provérbios, capítulo 16, verso 18. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. A soberba, olha, a soberba precede, ou seja, vem antes da ruína. Ou seja, a ruína anda na garupa, né? Na garupa do cavalo, vamos colocar assim, na garupa da bicicleta, na garupa da moto, ou de carona com a soberba. Junto com a soberba vem a ruína. Junto com a soberba vem a ruína. Vamos aprender então a não viver de ruína em ruína, de queda em queda. Pastor, o que eu preciso fazer para não viver em ruína? Vamos juntar os pontos, olha. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Quando nós aprendemos que essas coisas andam juntas, a gente começa a vigiar. Opa, será que eu não estou presunçoso demais? Será que eu não estou soberbo demais? Será que Deus falou para eu ficar quieto e eu não estou correndo? Ou será que Deus mandou eu correr e eu não estou quieto? Por teimosia? Percebe? Então, olha, meus irmãos, que coisa. Os filhos de Israel, olha, versículo 42, versículo 43, ó, e vos ensoberbeceste, ou seja, deixaste a soberba subir no coração de vocês. E então vocês subiram a montanha. Com a soberba vem o quê? A ruína, ó. E os amorreus que habitavam naquela terra vos saíram ao encontro, perseguiram-vos e perseguiram-vos como abelhas, e vos derrotaram desde Seir até a Ormã. Olha para você ver. Tornando-vos, pois, vós chorando perante o Senhor não ouviu a voz e nem vos escutou. Primeiro ponto. Fé é diferente de teimosia. Fé é diferente de presunção. Fé é diferente de meninice, de infantilidade.
Fé é diferente de altivez. Fé não é nem pensamento positivo, irmão. Fé é cumprimento daquilo que está na palavra. Isso é fé. É agir segundo o que está escrito. Segundo, Deus não vai fazer as coisas no meu tempo. Se Ele não disse para eu fazer, eu fico quieto. Eu espero, porque não é que Ele não tinha a terra dos amorreus para entregar nas mãos dos filhos de Israel. Ele não tinha naquele momento. Naquele momento. Terceiro, é preciso ouvir a voz daquele que Deus colocou a palavra na boca dele para nos orientar. Eu tenho pessoas de Deus sobre a minha vida. E existem pessoas que me ouvem, graças ao bom Deus, muitas delas estão aqui nesta noite. Eu quero dar as boas-vindas também à irmã Sônia Rocha, que está sempre conosco. E eu tenho o privilégio de ser a voz que Deus usa para falar com algumas pessoas também. A Bíblia diz: creia no Senhor e será salvo, creia nos seus profetas e prosperareis. Você tem dado ouvido à voz de Deus? Esse é o nosso terceiro ponto. E quarto ponto, eles se ensoberbeceram e com isso atraíram para si mesmo a ruína. Quinto ponto, anota aí. Quinto ponto, Deus não tem compromisso com a oração do teimoso. Vou repetir para ficar bem claro para você. Deus não tem compromisso com a oração do teimoso. Olha o que a Bíblia vai dizer aqui para a gente. Os amorreus, os habitantes daquela montanha, vos saíram ao encontro, vos perseguiram como abelhas, ou seja, vieram como um enxame em cima deles. E Deus não estava no meio deles. Tá? Deus não estava no meio deles. E vos perseguiram e vos derrotaram desde Seir até Ormã. Quinto ponto, versículo de número 45. Tornando-vos, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Vou falar de novo, porque parece que tem que firmar mesmo. Deus não tem compromisso com a oração do teimoso. Deus até tem compromisso em perdoar o pecado do arrependido. Existem várias formas de você se entristecer, se quebrantar e chorar perante o Senhor. Uma delas é com falsidade. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que encobre a sua transgressão, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Só que tem gente que só confessa, mas não deixa. Tem gente que sente remorso, mas não sente arrependimento. Tem gente que entristece e chora, mas faz tudo a mesma coisa. Irmã Marta Honorata, seja bem-vinda, minha querida, no nome de Jesus. Então, olha, tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor. Eles choraram, irmãos. Tadinho deles, né? Tadinhos deles. Olha como é que eles choram bonito. Deus não tem compromisso com a oração do teimoso, ainda que ele chore. Se ele não deixar de ser teimoso, esse choro é falso. Se não deixar de ser teimoso, esse choro é falso. Chorando perante o Senhor, não os ouviu. Não ouviu a vossa voz e nem vos escutou. Deus não está nem aí para o choro do teimoso. Deus, um coração contrito e quebrantado, ele não rejeita. Agora, lágrimas por lágrimas não tem
poder de fazer nada diante do Senhor. Existem atrizes na Rede Globo, porqueira, de televisão, que choram muito mais do que muitos crentes. Tá? Então, não vai nessa que... Ah, mas eu chorei tanto perante o Senhor. Mas deixou o pecado? Eu chorei tanto na presença do Senhor. Mas vai deixar de ser teimoso agora? Ah, mas Ezequias chorou muitíssimo. Ele chorou muitíssimo, mas ele deixou para trás a vida de desviado que ele estava vivendo. Né? Sexto ponto, e agora para a gente fechar. Versículo 46. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz. Cádiz é Cádiz Barneia, né? Em Cádiz. Pois ali vos demorastes muito. Tem gente que já pegou. Vamos lá. Essa eu vou deixar para vocês. Vamos colocar aqui no comentário aqui, ó. Coloca aí no comentário. Nós estamos lendo desde o versículo 40. E eu citei aqui 5 princípios que nós aprendemos aqui nos versículos que nós lemos até agora. O primeiro é que o que é fé verdadeira e o que é teimosia, o que é presunção, o que é altivez, o que birra de criança, para achar que Deus é obrigado a fazer as coisas por você só porque você quer que Ele faça. Isso não é fé. Respeitar o tempo de Deus. Às vezes Deus tem alguma coisa para você, mas não é naquele tempo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é ouvir a voz profética que Deus colocou sobre a sua vida. Quarto ponto, a soberba precede a ruína. Quinto ponto, Deus não tem compromisso com a oração do teimoso. E sexto ponto, eu vou deixar para vocês. O que vocês aprendem com esse versículo aqui? Olha, assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. O que o teimoso faz? Coloca aí nos comentários. O que você acha que o teimoso faz com a bênção de Deus? Vamos lá. Coloca aí nos comentários o sexto ponto. Eu vou deixar para vocês construírem o pensamento junto comigo, para a gente aprender mais um princípio. Vamos ver o que você aprende com esse versículo. Depois eles serem teimosos, presunçosos, né? Deus não ouviu a oração deles, porque Deus não tem compromisso com a oração do teimoso. O que vocês aprendem aí com o versículo 46? Permanecestes ali muitos dias. Permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali demorastes muito. O que o teimoso, o que o presunçoso e o que a pessoa que não tem compromisso com Deus e acha que as coisas de Deus podem ser feitas de qualquer maneira, o que ele faz com as bênçãos de Deus? Vamos lá. Vamos lá. Você está com a Bíblia aberta aí em Deuteronômio 1, versículo 46. Vou citar para você. Você coloca nos comentários de novo. Ó. Assim permanecestes muitos dias em Cádiz, pois ali vos demorastes muito. O que você aprende com esse versículo? Coloca aí no comentário para mim. E nós vamos fechar com este princípio. Enquanto você coloca, eu vou citar outros exemplos. Em 1 Samuel, capítulo de número 4, os filhos de Israel saíram à peleja, pegaram a arca da aliança e foram batalhar contra os filisteus. Deixaram Samuel para trás, a voz profética, sendo que Deus não estava ordenando que eles lutassem contra os filisteus. Neste momento, nessa guerra, os filhos de Eli, chamado Ofni e Finéias, saíram na frente com a arca da aliança. Para que você saiba o final dessa história, depois você pode ler ali em 1 Samuel, capítulo de número 4, Israel foi derrotado, saiu envergonhado perante seus inimigos. Levaram a arca da aliança para a terra dos filisteus. Mataram os 2 sacerdotes filhos de Eli. Eli, quando soube da notícia, caiu da cadeira e quebrou o pescoço e morreu. Uma de suas noras, esposa de Finéias, estava grávida. Neste momento, ela entrou em processo de parto e deu à luz a um filho e colocou o nome dele de Icabod, ou Icabô,
que quer dizer foi-se a glória. E kavod, glória. Porque foram presunçosos, porque quiseram batalhar uma guerra que Deus não estava do lado deles. Ah, mas eles tinham a arca. A arca não é Deus. A arca era um símbolo da sua presença. Então você carregar um nome de crente, carregar uma Bíblia debaixo do braço, não te garante vitória nenhuma. Nenhuma. Você carregar uma Bíblia debaixo do braço, uma carteirinha de membro de igreja dentro da carteira, não te garante vitória, se não for o sangue de Jesus e um coração contrito e quebrantado dentro do peito, sem presunção, sabendo que a glória é de Deus, para Deus e toda dele, e ele não divide essa glória com ninguém, sabendo que dele, por ele e para ele são todas as coisas, sabendo que mesmo no seu arrependimento, mesmo que você tenha a participação de receber de Deus o presente da salvação, você não tem mérito nenhum nela. Nenhum. Não seja presunçoso. Não vá por teimosia para guerras que Deus não está te mandando. Não haja com irresponsabilidade e chama isso de fé. Há mais, não tem mais e nem menos. Obedeça aquilo que Deus está falando com você nessa noite. Fique onde você está. Ore ao Senhor com o coração contrito e quebrantado. E respeite a palavra dEle, porque as vitórias virão. Você nem precisará de lutar, porque Ele pelejará por vós. Era pecado. Não corrigiu os filhos, deixou os filhos crescerem na presunção, perdeu os dois num só dia. Perdeu a nora e ganhou, entre aspas, né, porque ele também morreu nesse dia, um neto com o nome de foi-se a glória. Então não seja presunçoso. Coloca aí nos comentários que você aprende o sexto princípio. Isso, a irmã Shirley colocou aqui, olha, fora da vontade de Deus, os dias são longos. Olha, e demoraram ali muitos dias. Os dias são longos. Mais alguém quer opinar aí? A irmã Shirley já falou, olha, os dias são longos fora da vontade de Deus. Eles agiram sem que Deus ordenasse. Pela presunção de seus corações, perderam a batalha, se entristeceram, choraram e Deus nem ouviu. Percebe, irmão? Tem um hino muito bonito, né? Acho que é da Cassiane, que a gente gosta de cantar, né? Deus não rejeita a oração. É? Ao versículo 45 aí falando, choraram perante o Senhor e Deus não ouviu. Isaías capítulo 1 também fala que Deus não ouve a oração dos teimosos, dos contumazes no pecado. Para a gente adiantar, eu vou falar para vocês o último princípio, o sexto e último princípio, dentro daquilo que a irmã Shirley mesmo falou. Pois ali vos demorastes muito. Quando você age com presunção, quando você age com teimosia, quando você age fora da direção de Deus, isso, a irmã Juliana falou aqui, olha, nós retardamos as bênçãos de Deus se nós desobedecemos. A gente joga lá para frente, a gente retarda, a gente atrasa, a gente faz demorar mais. Então talvez coisas que a gente teria aí que, sim, passar pelas aflições da vida, todos nós passamos. Passar por dificuldades, todos nós passamos. Mas talvez
E só talvez, eu não estou dizendo que você está fazendo isso ou que eu esteja fazendo isso, cada um vai analisar a si mesmo dentro dos 6 princípios que eu vou repetir no final para você anotar. E depois você vai ler o texto com calma. Quando nós fazemos isso, nós retardamos as bênçãos de Deus. Nós atrasamos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Analise aí se você fez alguma coisa que você se sentiu culpado depois de fazer, se sentiu inseguro depois de ter feito, falou: nossa, não era para ter feito aquilo, Deus não me orientou para fazer aquilo, eu fiz segundo a vontade do meu próprio coração. Irmãos, tem coisas que você não precisa ficar perguntando para Deus. Por exemplo, pedir e liberar perdão já está na palavra. Amar as pessoas, não fazer acepção de pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, está ali os mandamentos, irmãos. Você não precisa mais ficar esperando: Senhor, será que o Senhor quer que eu faça isso? Sendo que está escrito lá para você fazer. Senhor, será que eu posso fazer isso? Sendo que está escrito lá que você não pode fazer. Tá? Agora, existem coisas que nós fazemos, nosso Deus, ou vontade de fazer isso. Eu vou citar só um exemplo, tá? Hipotético, só para você compreender. Eu compro ou não compro isso, hein? Oh, meu Deus do céu. Isso, aí você sabe, já fez as contas de todo jeito e não tem como pagar. Vai dar ruim. Ah, mas pela fé eu vou fazer. Tá. Cuidado, cuidado. Às vezes você precisa se estimular, encarar, aceitar um desafio. Tudo bem com relação a isso. Mas não seja irresponsável depois de que fez isso por fé. Porque quando você faz isso, o final é esse. Versículo 46. E ali vos demorastes muito. Eles tinham uma caminhada para fazer até a terra prometida. E aí eles ficaram ali. Eles só levantavam o acampamento e partiam quando a nuvem se alçava. E aí a nuvem parou. A nuvem parou. Por quantas vezes eles devem ter se perguntado: mas não está demorando demais para essa nuvem sair, não? Será que não está demorando muito para essa nuvem alçar? Nossa, já está começando a faltar água aqui. Os inimigos já estão começando a nos incomodar aqui. Os vizinhos já estão começando a nos incomodar aqui nessa terra. Já era para a gente estar partindo daqui para chegar na terra de Canaã logo. E a nuvem quietinha, não se alçava. A gente atrasa as bênçãos de Deus por causa da nossa teimosia. Então eu vou colocar exatamente as palavras da nossa irmã Juliana Fernandes aqui, olha. Retardamos a bênção de Deus. E as palavras também da irmã Shirley, né? Que disse que, olha, a gente torna os dias mais longos, mais difíceis. Sabe aqueles dias que a gente gostaria que acabasse logo? Tanta luta, tanta guerra. Por quê? Às vezes, né? Tem dia que é muito difícil mesmo. Tem dia que é complicado. Mas às vezes a gente atrasa tanto as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Pelo menos é o que aconteceu com os filhos de Israel. Não estou dizendo que está acontecendo com você. Cada um vai analisar a sua própria vida. Todo mundo é adulto por aqui. Mas aqui os filhos de Israel atrasaram tanto a vida deles que eles deixaram de usufruir das bênçãos de Deus. E os dias se tornaram mais longos. Aqueles dias chatos, parecia que não acabava a luta, né? E é desse jeito. A irmã Juliana faz outro comentário aqui, Juliana Fernandes. É como pensar uma receita errada de qualquer jeito e falar em nome de Jesus vai dar certo. Exato, é isso aí. É isso aí, né?
Deus estabeleceu leis naturais, irmãos, coisas naturais. Estão estabelecidas aqui para nossa segurança. Para nossa segurança. As leis naturais estão estabelecidas para nossa segurança e nós temos que ser responsáveis. Por que você acha que Jesus não se jogou do pináculo do templo? Você acha que ele não tinha poder de dar ordem aos anjos para segurá-lo no ar, para ele não cair no chão? Ou se ele quisesse sair voando, você acha que ele não sairia? Ele não andou sobre as águas? Mas as leis naturais estão aqui para nos proteger. E ele falou que se ele desafiasse as leis naturais se jogando do pináculo do templo, ele estaria o quê? Tentando a Deus. Então, a receita está lá, igual como comentou a irmã Juliana. A receita está lá. Tanto disso, tanto daquilo, tanto daquilo outro. Eu ponho do jeito que eu quiser e vai dar certo. Não vai, irmãos. Não vai. Qual que é a receita então? Humildade. Não seja presunçoso. Não seja como os filhos de Israel foram aqui e como eles foram lá em 1 Samuel capítulo 4. O rei Uzias, em 2 de Crônicas, capítulo 26, ele entra no templo e ele toma da mão do sacerdote o incensário e fala assim: eu vou acender o fogo no altar do incenso. E aí os sacerdotes falaram com ele: não, rei, calma, peraí. Você não está entendendo, você é rei. Você foi chamado por Deus para ser uma autoridade política sobre a nação de Israel, e você vai ser o rei, você vai sentar no trono, vai dar as ordens, vai estabelecer os limites, vai conquistar mais terras, e é isso que você tem que fazer, o rei. Deixa esse negócio de oferecer incenso conosco. Não, eu vou fazer. Pegou o incensário e acendeu o incenso. Quando ele fez isso, a lepra estourou na sua testa e ele ficou leproso até os dias da sua morte. Pastor, mas era o rei Uzias. Porque Deus não tem compromisso com o teimoso. Deus perdoou o pecado dele. Provavelmente sim. Mas as consequências ficaram lá. A marca da enfermidade ficou lá marcada na testa dele até a morte, para que ele saiba que as coisas de Deus são sérias. É por isso que Moisés falou com o povo de Israel: falando eu convosco, vocês não ouviram. Falando Samuel com Eli, Eli não ouviu. Falando os sacerdotes com Uzias, Uzias não ouviu. Então, irmãos, não adianta andar em desobediência e achar que as coisas vão acontecer, porque não vão. Não vão. Então vou repetir os pontos para você. Você quer anotar? É agora, e nós vamos orar. Já 21 horas e 4 minutos e eu quero orar por sua vida. Se você tem um pedido de oração, deixa aqui nos comentários que eu vou anotar o seu pedido e nós vamos orar juntos. Não sou em nada melhor que você, mas a nossa fé unida pode mover o coração de Deus e o trono do Senhor pode se virar no sentido de direção e contemplar a direção da sua casa, da sua família, estender as mãos poderosas dele e determinar sobre a sua vida a bênção nessa noite. Esse é o meu desejo. Se esse é seu desejo e sua fé, deixa aqui um pedido de oração que você deseja e nós vamos orar no nome do Senhor Jesus. Vamos lá? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entro agora, Deus, nesse momento de oração juntamente com toda a sua igreja, com todos esses que estão me ouvindo, ó Deus, por esta live, por esta transmissão, os que posteriormente assistirão, ficará aqui disponível, ó Deus, para abençoar a vida das pessoas que não puderam assistir agora. Mas eu oro, Pai, juntamente com eles por esses pedidos e por todos os demais, ó Deus, que estarão aqui orando juntamente comigo num outro momento. Eu oro, Deus, pela vida da irmã Juliana, pela família dela, pelo Simon, pelo filho da tua serva.
meu Deus, que precisa neste momento, ó Pai, da atenção do Teu Espírito e do mover, ó Deus, o Teu poder em direção à vida dele. Nós oramos, Pai, pelo Simon. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. Eu nem preciso saber. O Senhor, ó Deus, vai de encontro a este rapaz, a este Simon, e vai fazendo milagres, Deus, na vida dessa pessoa, na vida de toda a família da nossa irmã Juliana. Vai ministrando, ó Deus, sobre a vida deles a saúde, no nome do Senhor Jesus. Eu oro pela família do irmão Eduardo, pelas irmãs, pelas sobrinhas dele. Oro, meu Deus, oro pela vida do nosso irmão servo do Senhor, mas em especial nós apresentamos ao Senhor a saúde da mãe do teu servo e pedindo que o Senhor venha visitar com transformação, com paz e com, ó Deus, a restauração da saúde da tua filha. Eu oro, meu Pai, pela vida da irmã Shirley, e ela pede, ó Deus, por cura, libertação e salvação na tua igreja. E nós, ó Deus, como igreja, em retribuição, ó Deus, à fé empenhada, ó Deus, para abençoar a tua igreja, nós ministramos também a bênção sobre o lar da tua filha, sobre a saúde física da nossa irmã Shirley Andrade, não somente isso, mas pela saúde emocional dela. Meu Pai, vai de encontro e fortalece tua filha. Toma o Guilherme nas tuas mãos, toma o João Vitor nas tuas mãos, filhos da tua serva, e venha, meu Pai, tocar poderosamente na vida destes dois homens, ó Deus, desses dois rapazes, que o Senhor, ó Deus, colocou sob o cuidado da irmã Shirley, para cuidar como mãe, e preocupada, meu Deus, elas, meu Pai, têm se empenhado, orado e buscado a tua presença, em favor da vida do João Vitor e do Guilherme, da Marcela, da Ana, meu Deus, de todos os membros, da nossa irmã Nila. Nós colocamos todos no nome do Senhor Jesus nas tuas mãos, confiando na vitória. A irmã Lúcia, ó Pai, ora pela família dela, meu Pai, para que o Senhor entre com as providências do céu. Se for, ó Pai, algo de cunho espiritual, que o Senhor venha repreender todo esse espírito de desentendimento, de divisão, discórdia, meu Pai, de intriga, no nome do Senhor Jesus. Que haja harmonia nessa família, nessa casa, na casa dos teus filhos, na casa dos filhos da tua serva. Toma, meu Pai, o Vitor nas tuas mãos, toma o Washington, a Aline, ó Deus, o William, o Nicolas, em nome de Jesus. Toma o Hendrick, todo, meu Pai, os membros da família da nossa irmã Lúcia. Toma, Pai, ó Deus, nas tuas mãos, os teus cuidados, para que o Senhor possa cuidar e zelar para a honra e glória do teu nome. Toma a vida do nosso irmão presbítero Misael nas tuas mãos. Toma o filho do teu servo Marcelo. Toma, meu Pai, os demais filhos, os membros dessa família, no nome do Senhor Jesus. Toma a esposa do teu servo. Visita o coração dessa mulher, visita o coração deste homem. Meu Pai, visita o coração dos filhos deles, netos, bisnetos, no nome do Senhor Jesus. Eu apresento perante o Senhor a vida do pastor, ó Pai, ó Deus, casado, ó Deus, meu Pai, com a neta do teu filho, e que o Senhor possa abençoar o ministério do Alisson, no nome do Senhor Jesus, e, ó Pai, fortalecer, ó Deus, o ministério do teu servo. Eu oro pela Kisla, eu oro, meu Pai, por Azaf, filhinho dos dois, que o Senhor venha abençoar, ó Pai, o ministério dos teus servos, no nome do Senhor Jesus. Toma, meu Pai, a família do nosso irmão presbítero Misael, e toma, meu Pai, o coração do teu servo, e os teus cuidados possam estar sempre presentes nessa casa, nessa família, no nome do Senhor Jesus. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Faça, meu Pai, a tua vontade entre nós. Toma minha família, minha casa, minha esposa. Toma, meu Pai, meu trabalho, os meus companheiros de trabalho. Toma, meu Pai, nossa igreja nas tuas mãos. Toma minha esposa, meu filho, nossa saúde física, emocional, no nome do Senhor Jesus. E abra as portas, janelas dos céus, e derrama as bênçãos sem medidas. Nós colocamos aos teus cuidados também nossa irmã Aparecida, colocamos aos teus cuidados, meu Pai, a nossa irmã Inês, mãe da irmã Jaqueline, colocamos diante do Senhor, para que o Senhor possa abençoar a saúde das tuas filhas, no nome do Senhor Jesus. Toma, meu Pai, a nossa irmã pastora Leia, toma todos os irmãos da nossa igreja, todos os demais irmãos que estão, ó Pai, enfermos, no nome do Senhor Jesus. Toma, meu Pai, os vizinhos de cada um dos teus filhos aqui representados, e abençoe, Pai, nossa casa, nossa família e toda a circunvizinhança, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém,
Amém, meus irmãos? Que Deus em Cristo abençoe sua casa, sua família, né? 21 horas e 17 minutos. Nós estamos aqui com aproximadamente 1 hora e 10 minutos de live. E você me deu o prazer de estar comigo, né? Aprendendo a palavra de Deus, refletindo comigo e orando juntamente comigo. E eu espero que Deus possa ter abençoado sua vida através dessa palavra e que Deus possa continuar te abençoando no decorrer desses dias, tá? Se você quiser participar conosco de alguns dos nossos cultos, domingo às 19h30, aqui na rua Pedro Leste, facinho de achar, Igreja Cristã Renovado, é facinho de você encontrar aqui, no nome do Senhor Jesus. Venha participar conosco da Escola Bíblica Dominical a partir das 9 da manhã. Eliane Amorim, Deus abençoe, minha querida, em nome do Senhor Jesus, toda a sua família, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Roberto, sua família, Robertinho, a Kísila, né, a netinha, sua mãe, nossa irmã Zumira, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Irmã Shirley, é sempre um prazer, é sempre uma bênção na nossa vida. Eduardo, irmã Juliana, seja sempre muito bem-vinda. A nossa irmã também, irmã da irmã Nilcilene, que está sempre conosco, a nossa irmã Sônia. Deus abençoe no nome de Jesus, tá? Que Deus possa enriquecê-las de vitórias através dessa palavra, no nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima live, querendo o Senhor. Na quinta-feira, a partir das 20 horas, assim o Senhor nos permitir, né, nós estaremos de volta com mais uma transmissão para abençoar a sua vida e ser abençoado também, para a honra e glória do nome do Senhor. Tchau, tchau, e até a próxima live, se assim o Senhor nos permitir.